Como eu mencionei no último vídeo, todos nós estamos com Covid aqui em casa, então os últimos 2 dias eu não gravei porque o negócio estava bem feio. Hoje estou melhor, já estou me sentindo um pouco mais apto a gravar e eu quero falar para vocês aqui sobre um vídeo que eu vi essa semana. É um vídeo de um brasileiro que foi para a Ucrânia para lutar ao lado dos ucranianos. E aí, bem, a gente vai pressupor aqui que o vídeo seja autêntico, né? Porque nesse momento a gente não sabe mais nada, na verdade, né? Com a quantidade de fake news que existe, a gente não sabe se isso aqui é uma propaganda russa, a gente não sabe se isso aqui é alguém que está, sabe, fantasiado de soldado aí e fingindo que está lá, mas parece ser autêntico e a gente vai ouvir o que ele tem para dizer aqui, até porque esse vídeo pode nos levar a outras reflexões que não estão vinculadas diretamente ao caso da Ucrânia, né? Vamos ouvir juntos aqui e depois eu quero comentar algumas coisas a partir desse vídeo. Ouçam. Sou pardo, o tempo inteiro piadinha da minha cor, me tratando como se eu fosse idiota. Equipamento, quando a gente chegou, não deram nem colchonete e saco de dormir. A gente teve que dormir no concreto, às vezes na mata, para se esconder de artilharia russa, que é muito pesada, eles têm de tudo. E os comandantes tratam a gente aqui como se a gente não soubesse nada, até caras que vieram do BOP, de forças especiais, tinham experiência militar. Eram tratados como se eles não soubessem nada. É horrível, cara. Comida, coisa simples. Eles dão até comida velha, estragada pra gente, enquanto os ucranianos ficam na segunda linha, descansando, tendo tudo do bom e do melhor. Os estrangeiros aqui só ficam na merda. É loucura, mano. Se eu soubesse que seria assim, com certeza eu não teria vindo. Pra você ter noção, até meu magazine, vou tirar ele aqui pra você ver. Vazio. Tem que andar às vezes 10, 15 quilômetros pra pegar munição. Quando a gente ataca a posição russa, ou eles atacam nossas posições, não tem equipamento necessário para todo mundo. Às vezes antitanque, granada propulsada para 10, 15 caras. É um absurdo, cara, o que eles fazem com os estrangeiros aqui. Cara, não vem, é muito ódio, muito racismo. Se você tem alguma ideia de alguém queira vir, compartilhe esse vídeo com a pessoa que, cara, morte na certa, sua missão suicida, para ser tratado como lixo. Então a primeira coisa tem a ver com essa ideia de um brasileiro estar lá na Ucrânia lutando pelos ucranianos contra a invasão russa, né? Bem, a gente entende ali, né, que é um cenário que muita gente se indignou com a invasão, esse ímpeto expansionista da Rússia, mas o fato é que alguém sair da sua pátria, né, um país como o Brasil, que não tem guerra contra nenhuma outra nação há muito tempo, sair do seu país para guerrear em solo estrangeiro, me parece absurdo, né? Bem, eu sou um pacifista, então assim, não consigo imaginar me pôr na situação em nenhuma circunstância. Inclusive, recentemente descobri que eu poderia ter me recusado a me alistar quando eu era jovem, né, quando tinha 18 anos, com base em princípios filosóficos, né? Então, assim, ou religiosos ou filosóficos, porque para mim é inconcebível que alguém entre numa guerra. Para mim é inconcebível que alguém se predisponha a morrer por um país, a matar por um país também. Então, assim, para mim isso é inconcebível de fato, né? Inclusive recomendo que vocês assistam um filme chamado Até o Último Homem, que é a história real de um americano, né? De um rapaz americano que ele era não sei se testemunho de Jeová, não sei, ele era um religioso e ele resolve se alistar na Segunda Guerra Mundial para poder salvar pessoas. Então, assim, ele se predispõe e com base na religião dele, com base nos princípios dele, ele se alista, mas ele se recusa a pegar em arma e ele vai para a campanha no Pacífico, na Guerra Mundial lá, e ele vai para salvar pessoas. Então, assim, alguém que queria ajudar e compreendendo que havia uma guerra, que aquilo ali estava se dando, né, muita gente sofrendo, ele queria fazer o papel dele para tentar minimizar o sofrimento das pessoas, incluindo não apenas
os americanos que ele representava, né, os aliados, mas também dos próprios japoneses. Ele salva, inclusive, soldados japoneses durante os confrontos. Então, para mim, é inconcebível que alguém se ponha nessa situação. Mas daí você pode vir com o argumento, né, tosco, Henry, mas se fossem os nazistas invadindo o seu país, você não ia lutar para defender o seu país. E aí eu compreendo que em situações de combate, né, de guerra, de invasão, haverá pessoas para enfrentar, para defender, no caso na Ucrânia agora, né, defender o próprio país, mas eu também compreendo que se todo mundo fosse pacifista não haveria guerra, e se todo mundo fosse belicista não haveria paz nunca. Justamente essa pluralidade de ideias em relação a confrontos e a resolução de confrontos de maneira pacífica que a gente consegue ter tempos de paz no mundo, né? Então é preciso de fato que haja pessoas dispostas a negociar, a tentar solucionar, encontrar soluções pacíficas para conflitos. Se isso fosse possível na questão da Ucrânia, não haveria tanto sofrimento assim, tantos refugiados, são milhões e milhões de refugiados ucranianos que estão pela Europa, muitos vieram para a Espanha, aqui onde eu estou, então é uma situação calamitosa e lamentável e que já está se prolongando há muito tempo. Então, eu adoraria que todo mundo pensasse parecido comigo, né? Pouparia muito sofrimento no mundo. Então, a primeira coisa, como eu falei, é absurdo pensar que um brasileiro saia do seu país e vá combater em solo estrangeiro aí, né? Daí o segundo aspecto tem a ver com o que ele fala de ser pardo e sofrer racismo lá, né? Isso não é novidade. Quando começou a guerra, com as ondas de refugiados, isso já foi apresentado, né, como eles estavam priorizando a saída de ucranianos brancos e deixando os negros, os indianos, outros imigrantes na Ucrânia de outras etnias presos no país sem conseguir sair. Então isso aconteceu, teve casos de brasileiros que ficaram também presos lá e não conseguiram deixar o país até se resolver a questão. Então isso é conhecido, né? Quanto mais para o leste da Europa você vai, há menos diversidade de etnias, ou seja, há uma tendência maior a que haja expressões racistas. E nesse caso não deve ser tão diferente assim na Rússia também. Imagino que os russos também devam ser profundamente racistas, assim como os ucranianos, e assim como em muitos outros países da Europa e no Brasil, nos Estados Unidos. Então, assim, a gente entende que o racismo é essa estrutura de dominação, de preconceito e de discriminação de pessoas de outra etnia, de outros grupos, de outras nacionalidades, que inclui também xenofobia, né? Então, no caso desse soldado brasileiro, supondo que o vídeo seja verídico, além de sofrer racismo, ele também deve sofrer xenofobia, embora esteja lá se predispondo a ajudar o país. Segundo aspecto. O terceiro aspecto tem a ver com uma noção de recursos, né, de alocação de recursos, e aí entra inclusive numa noção de ética. Tradicionalmente, em tempos normais, em tempos de paz, boa parte de nós se pauta por um tipo de visão ética deontológica, ou seja, uma ética do dever. É a ética que perpassa boa parte das religiões, que perpassa o cristianismo, por exemplo, que perpassa inclusive a lei brasileira, né? Então, assim, quando você tem lá os 10 mandamentos e Deus manda lá para Moisés nas tábuas dos mandamentos, não matarás, não cobiçarás a mulher do próximo, não honrarás pai e mãe, esses princípios, eles são deontológicos, ou seja, há uma regra moral, há uma regra que deve ser seguida, e se você violar essa regra, você está descumprindo, no caso ali dos 10 mandamentos, os mandatos de Deus. Por que que Deus escolheu aqueles 10 mandamentos para serem os principais mandamentos da religião judaica e da Ibarra cristã depois? É um enigma, porque não me parece que seja tão exaustivo assim. Embora na Bíblia você vai ter depois 2 livros, né, o Levíticos e Deuteronômios, que são, sabe, incontáveis outras regras que Deus dá para os seres humanos, para os fiéis seguirem, né, incluindo vestimenta, incluindo alimentos, incluindo como construir a Arca da Aliança e assim por diante. Então, assim, Deus deu muitas regras para as pessoas e são regras deontológicas, ou seja, regras do dever. E quando você tem um código penal, por exemplo, que se você matar alguém você vai preso, isso também parte de uma visão deontológica. É errado matar as pessoas, isso desestabiliza a sociedade, isso prejudicial para a sociedade, e, portanto, se você cometer esse crime, você tem que pagar. Então, essa visão deontológica, ela pauta as nossas interações normalmente. Quando há uma guerra, o que você tem é justamente a violação desses princípios morais. Você tem uma interrupção, né, dos princípios morais, e na guerra, em tese, vale tudo. É claro que com o tempo, né, com base inclusive nas guerras modernas, guerras do século XX, nas quais ocorreram brutalidades inconcebíveis, inimagináveis, como o Holocausto,
tentou-se estabelecer uma série de normas e regras de conduta mesmo na guerra. É proibido usar, por exemplo, armas químicas e biológicas. Se um país fizer isso, poderá ser depois condenado por crimes de guerra, crimes contra a humanidade. Então, sim, isso aconteceu, como eu falei, à luz da Segunda Guerra Mundial e aí também à luz do julgamento de Nuremberg, que daí foi formado um tribunal internacional para julgar os crimes de guerra dos nazistas. Então, sim, pensando nisso, mesmo na guerra, há algumas regras, embora a suspensão moral seja evidente. Você, no tempo normal, você é condenado se matar alguém, no tempo de guerra, se você for um soldado, você é obrigado a matar um inimigo. Você tem, sabe, o dever de proteger ali as suas tropas, de proteger os territórios, e se tiver um inimigo ali invadindo, você pode matar essa pessoa ou deve matar essa pessoa se você julgar que a condição é aquela. E aí, o que passa a existir nesse cenário, né, ainda mais em relação à alocação de recursos, seria uma variação de uma corrente ética consequencialista, ou seja, você pensa nos fins, você pensa, sabe, no resultado do seu comportamento ético. Então vamos pensar aqui, e aqui é muito parecido em relação à pandemia também, né? A gente falou muito sobre isso durante a pandemia, como você tinha recursos limitados, você tem uma condição calamitosa, que era a crise sanitária, havia uma condição calamitosa e aí recursos limitados. Havia poucos médicos, poucas máscaras, poucos equipamentos de proteção dos médicos, poucos leitos de hospital, e aí era preciso decidir quem vai viver, quem vai morrer. Então, naquele momento, os médicos estavam tomando decisões, sabe, drásticas, dramáticas, de quem eles iam salvar. Ah, essa pessoa que vai morrer, vai viver. Esse idoso aqui, a gente trata ou deixa morrer. Essa pessoa com comorbidade, a gente entuba ou deixa morrer. E aí, essas decisões são decisões em situações calamitosas e excepcionais. Então, na guerra é uma situação parecida. Você tem recursos limitados, isso aqui pode ser de medicamentos, pode ser de armamento, pode ser de alimentação e assim por diante. Então, você pode imaginar que numa situação como essa, a guerra da Ucrânia agora, país invadido pela Rússia, um país que está bastante destruído já, você pode supor que as lideranças do país, as lideranças militares do país, estão destinando recursos para suas melhores tropas possivelmente compostas por ucranianos e não por brasileiros pardos que cruzaram o oceano para lutar lá, estão alocando os recursos, munição, alimento. Se sobrar, vai para os outros grupos. Se sobrar, vai para quem está lá voluntariamente ajudando. Então, nesse sentido, embora pareça ser injusto, né, para quem está lá em campo de batalha e, sabe, em condições precárias e correndo o risco de morrer, embora possa parecer injusto, pensando nessa lógica consequencialista de que vale preservar a vida desses melhores soldados, dessas melhores tropas, das tropas mais bem equipadas, então é uma lógica perversa, mas é uma lógica consequencialista. Então, assim, a gente vai ajudar esse grupo porque, no fim das contas, isso aqui beneficiaria a maioria das pessoas. A gente vai sacrificar alguns para proteger muitos. E aqui a gente pode inclusive pensar em alguns exemplos clássicos, né? Alguns exemplos clássicos da bioética, alguns exemplos clássicos, alguns dilemas clássicos da filosofia, né? Tem um exemplo bem conhecido que é se seria correto, se seria justo que um paciente que chegue num hospital, por exemplo, saudável, ele está lá com, sei lá, com uma virosezinha, ele chega lá no hospital e aí para uma consulta rotineira, e aí o médico pensa, olha só, eu tenho 5 pessoas ali quase morrendo, uma precisa de um coração, outra precisa de um rim, outra precisa de um fígado, outra precisa de algum outro órgão. Será que eu não posso pegar esse paciente que está saudável e usar os órgãos dele para poder botar nessas outras pessoas? E é claro que a gente pensa, né, que isso é totalmente inaceitável. Um médico não pode matar um paciente para salvar 5 pacientes. Embora, numa lógica consequencialista, talvez fizesse algum tipo de lógica pensando que o dano individual salvaria mais pessoas. E aqui a gente entra, inclusive, no dilema do trem, né, do trilho do trem. Se você vai desviar o trem para salvar uma pessoa ou salvar 5 pessoas, como é que você faz essas escolhas? Então, são dilemas filosóficos que a gente pode pensar a partir da situação. Claro, como eu falei, a gente compreende o drama desse cara aí, desse sujeito lá na Ucrânia, mas pensando na lógica mais ampla da guerra, da situação calamitosa, da situação excepcional, a gente pode imaginar, sim, que os recursos são muito limitados e eles estão alocando os recursos para aqueles soldados que eles consideram os mais importantes a serem alimentados e armados. Eu vi muita gente tirando sarro desse cara que está lá, eu vi muita gente, zombando dele, né, até porque uma tendência aí da esquerda a ser pró-Rússia e da direita a ser pró-Ucrânia, o que é bizarro também, é inacreditável pensar nisso, mas, de qualquer maneira, esse vídeo nos ajuda aqui a pensar algumas situações.
Quero saber o que vocês pensam sobre essa história, se você tinha visto esse vídeo anteriormente, o que você pensa sobre a fala desse brasileiro lá na Ucrânia, sobre a posição que ele se pôs também, como é que você percebe isso. Deixe aqui embaixo no comentário, deixe o joinha, se inscreva no canal aqui, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento. Se torne um membro para dar uma força e se cuide por aí. Um forte abraço e até mais. Tchau! Olá, meus queridos amigos e amigas do canal do Henri Bugalho. Eu sou o Eduardo Moreira e queria fazer um convite especialíssimo para vocês. No dia 28 de julho, às 8 horas da noite, é um domingo, eu vou dar uma aula, que é a aula inaugural do nosso programa de formação em negócios e empreendedorismo, chamado Empreendedor Mestre. É a segunda turma que a gente abre para esse programa de formação. A primeira foi no começo do ano e simplesmente quase 4.000 pessoas se inscreveram e estão absolutamente encantadas com o programa mais completo, com os melhores professores e professoras desses temas de compliance, gestão de recursos humanos, finanças corporativas, marketing tradicional, marketing digital, contabilidade e mais um monte de coisa que está literalmente transformando a vida dessas pessoas e das empresas dessas pessoas. Nessa primeira aula, eu ensino todos os conceitos que a gente usa aqui no ICL. O que a gente fez para construir o maior portal de informação e de cursos do Brasil em 2 anos. Vocês vão descobrir nessa aula do dia 28. Se inscreve aqui gratuitamente, assiste a aula e chama todos os seus amigos e amigas para participar também. Vocês vão ficar encantados e vão poder começar a usar no dia seguinte tudo que eu vou ensinar. Dia 28 de julho a gente está junto.